E aí, pessoal, boa tarde, né? Semana que vem eu tenho uma apresentação que é a continuação da apresentação lá sobre silogística, né, que tem outro vídeo. E aí resolvi gravar para ver o tempo que dá e fazer alguns ajustes, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco dos quantificadores modernos, né? Tem um longo caminho pela frente, eu vou começar aqui falando alguns aspectos históricos do desenvolvimento dos quantificadores, né? Depois eu vou falar um pouco da gramática do cálculo de predicados de primeira ordem, né? Estou pensando aqui que nem todo mundo já estudou esse cálculo. E por fim, vamos tentar utilizar a linguagem do cálculo de predicados na formalização de algumas sentenças, né? Para treinar um pouco a formalização de sentenças, né? Então, numa próxima oportunidade, né? E talvez eu grave um vídeo também sobre isso, eu vou falar da aplicação dos quantificadores do cálculo de predicados na teoria das descrições de Russell, tá? Então, só fazendo aqui recapitulando um pouco, a antiguidade nos legou duas ênfases no estudo da lógica, vamos dizer assim, né? A primeira abordagem é aristotélica, né, eu falei no vídeo lá sobre silogismo, né, que continha uma teoria arcaica da quantificação, né? Utilizava os quantificadores binários, todos, nenhum, alguns, e alguns não, ou então nem todos, né? Então, apesar de completa, né, e correta, né, completa para a classe de argumentos que Aristóteles estuda e correta, apesar de que nem tanto, né, dado que a gente tem uma divergência sobre a interpretação pressuposição existencial no quantificador universal, vou falar um pouco disso depois. A abordagem de Aristóteles tinha algumas limitações, né, das quais eu falei no outro vídeo. Entre elas, lidar com quantificação aninhada, né, quando você tem um quantificador dentro do outro, né, quando, por exemplo, quando você tem algo do tipo todo mundo ama alguém, né? Isso aqui é uma quantificação aninhada no sentido de que você tem aqui o quantificador todo, né? Esse quantificador aqui, ele quantifica o quê? Essa sentença aqui toda, né? Só que essa sentença ela já contém outro quantificador que é alguém, né? Então você tem um quantificador dentro de outro quantificador e a silogística aristotélica não é capaz de expressar sentenças desse tipo, né? Então, por outro lado, a gente tem os estoicos, né? Os estoicos desenvolveram o que hoje em dia a gente chama de lógica proposicional, negligenciando a teoria da quantificação aristotélica. É claro, aqui é uma questão de ênfase, tá? Não são coisas opostas. Eles estudaram a composição de sentenças mais complexas a partir de sentenças mais simples, né? Em vez de olhar para dentro da estrutura da sentença, né? Então, eles estudaram condicionais, se então investigaram disjunções ou, apesar de que especialmente a disjunção exclusiva, né, para quem sabe cálculo proposicional sabe a diferença, a disjunção aí, né, a conjunção, que é o e, etc. Por exemplo, Crisipo investigou o que ele chamava de 5 esquemas de inferências válidos, né, que eram, basicamente, o primeiro era o modus ponens, né, que eu tenho se P, então Q mais P, portanto Q, né? Se P então Q, mas não P, é isso aí que a gente chama de modus tollens atualmente, né? Então se P então Q, vou só copiar aqui porque é igual, tá? Mas não P, não Q, já ia fazer uma falácia aqui de negação do precedente, mas não Q, logo não P, né? Esse aqui é o modus tollens. Aí ele estudou outras também, como por exemplo não P e Q, né? Não é o caso de P e Q ser verdadeiro ao mesmo tempo, né? Então não P e Q, né? Como se tivesse um parênteses aqui. Não P e Q, mais P, né? Logo não Q, né? Porque eu não posso ter P e Q juntos, né? Então se eu sei que P e Q não são verdadeiros ao mesmo tempo, não são ambos verdadeiros, e eu sei que P é verdadeiro, eu sei que
Ou eu sei que Q é verdadeiro, eu sei que P é falso, né? Porque eles não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Mais que logo não P. Né? Esse aqui não tem nome, né? Essa inferência, mas também é válida, né? Ou A, ou P, ou Q. Ou P, ou Q, né? Um desses dois tem que ser verdadeiro. Mais que logo não P. Né? Então aqui, na verdade, é aqui que eu falei que essa disjunção aqui é exclusiva, né? Ele está dizendo o seguinte: ou P ou Q é verdadeiro, mas não ambos, né? Então isso aqui implica o não P e Q, né? Então isso aqui é uma disjunção exclusiva, né? E o quinto é o que a gente chama hoje em dia de silogismo disjuntivo: ou P ou Q, mas não Q, logo P, né? Silogismo disjuntivo, né? Então o Crisipo ele pegou essas cinco inferências, tomou como básicas, indemonstráveis, né? Mais ou menos como Aristóteles fez com o silogismo da primeira figura, e a partir dessas 5 inferências ele provou a validade de outros esquemas de inferência, né? Então, o desenvolvimento da lógica proposicional pelos estoicos foi muito menos sistemática em comparação com a silogística de Aristóteles, né? Então, mas a gente tinha essas duas ênfases aqui. Então, o desenvolvimento do cálculo de predicados no final do século XIX pode ser visto como uma conciliação entre essas duas tradições, né? Porque a gente vai ver que o cálculo de predicados engloba tanto a silogística quanto o cálculo proposicional, né? Então, o cálculo de predicados tem como subsistemas tanto o cálculo proposicional quanto a silogística, né? Salvo aqui, claro, as diferenças na interpretação dos quantificadores, né? Isso quer dizer então que o cálculo de predicados consegue provar a validade de todos os argumentos proposicionais e de todos os silogismos, né? Então, por isso que o cálculo de predicados ele é uma teoria muito poderosa, né? Porque ela simplesmente pegou as duas teorias lógicas, as duas ênfases da lógica que você tinha e colocou elas duas sobre o mesmo manto, né? Então, mas vamos falar aqui sobre o desenvolvimento um pouco do cálculo de predicados, né? Hoje em dia a gente estuda isso na faculdade, parece que é uma coisa muito óbvia, né? Que sempre foi assim. Mas vamos ver aqui um pouco como teve toda uma questão aqui dos caras se baterem bastante até chegar nesse sistema que a gente estuda, né? E olha que aqui eu estou pegando só do século XIX, né? Você pegar aí na Idade Média, na Modernidade, no começo da Modernidade, você tem muito ainda desenvolvimento que eu não vou falar aqui, né? Então o estudo moderno da lógica é geralmente datado de 1847, né? Quando foi publicado o Análise Matemática da Lógica, né? Do matemático e filósofo britânico, acho que é mais matemático e lógico britânico, George Boole, né? Esse cara aí da foto, ele é bastante famoso, né? Esse trabalho estabeleceu que a lógica podia ser traduzida em um cálculo algébrico, né? Ou seja, num tipo de linguagem formal, né? Cujos símbolos o Boole interpretou como referindo-se tanto a classes quanto a proposições, né? De certa maneira, proposições são classes, tá? Uma das maneiras de se ver proposições atualmente é como conjunto de mundos possíveis, né? Mas Boole ele era mais amplo nessa interpretação. Você poderia tomar, por exemplo, a classe dos cavalos, né? Você poderia tomar C como referindo a classe dos cavalos. Seria como se C expressasse a seguinte fórmula aberta. A gente vai ver depois, né? C de X. X é um cavalo, né? Então C é a classe dos cavalos, né? Então ele tinha essa interpretação tanto como proposições quanto como classes de indivíduos, né? Como conjuntos, vamos dizer assim. E aí o sistema de Boole, ele de fato, ele abrange o que hoje chamamos de cálculo proposicional, tá? Então ele foi um grande desenvolvimento do cálculo proposicional, né? Que inclusive até hoje muitas vezes é chamado de lógica booleana, né? Então a gente tem essa ideia de lógica booleana, valor booleano, né? Você faz
programa em computador. Mas o Boole, ele tomava o cálculo dele como sendo capaz de expressar algumas quantificações rudimentares, né? De maneira bem rudimentar mesmo. Vou tentar mostrar aqui. Então você tem aqui, né, uma sentença categórica lá que Aristóteles estudou. Vamos dizer, todo A é B. Todo A é B, né? Então o Boole, ele tentava expressar isso daqui no cálculo dele da seguinte maneira: AB igual a A, certo? Então essa multiplicação aqui, ele era tomado como simbolizando a conjunção, tá? A conjunção muitas vezes chamada de multiplicação lógica, né? Mas por quê? Né? Se a gente pegar os valores booleanos 1 e 0, aí você percebe o seguinte, que 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 1, é 1. Tá de parabéns, é 0. E 0 vezes 0 é 0, né? E perceba que isso daqui é exatamente a tabela de verdade da conjunção, né? A conjunção é verdadeira quando ambos os conjuntos são verdadeiros e falsa nos outros casos, né? Então, por isso, parecia natural tomar a conjunção como uma multiplicação lógica, né? Então, agora vamos pensar aqui que o A representa a classe dos A's, né? Vamos dizer que A simboliza a proposição X é A, né? De modo que A é o conjunto dos indivíduos que tem a propriedade A, e B é a classe dos B's, né? Como a conjunção também ela pode ser entendida como um tipo de intersecção, né? Quando eu falo a classe dos A's vezes a classe dos B's, o que eu estou fazendo é o seguinte, estou falando assim, eu estou tomando a classe dos A's e B's, né? Das coisas que são A e B's, né? Então você pode pensar a conjunção, né? Quando eu falo o seguinte, ó, X é A e X é B, né? Então essa sentença aqui, de alguma forma, ela simboliza a classe das coisas que são A e B ao mesmo tempo, né? Então quando você toma essa interpretação, você consegue entender o seguinte, olha, o que essa fórmula está dizendo é o seguinte: a classe dos A's e B's, é a mesma classe dos A's, né? Todo mundo de outra forma, todo mundo que é A e B, ou seja, todo A é B, né? Então eu acho bastante inteligente, né? Já as sentenças particulares já era mais difícil para ele de expressar na lógica dele. Algum A, aqui é maiúsculo, né? Algum A é B. Como é que isso fica, né? Então, para lidar com esse tipo de sentença, o Boole utilizava um conjunto que ele chamava de V, tá? O conjunto V, ele é a interseção entre dois conjuntos, só que ele é, por definição, não vazio, certo? Então, esse conjunto V, ele meio que serve para expressar a pressuposição existencial, né? Então, algum A e B, ele seria da seguinte forma, tá? AB igual a V. Ou seja, essa interseção não é vazia. É uma interseção não vazia. Ou seja, estou dizendo então que existem A's que são B's, né? Obviamente, na verdade, essa tradução aqui do primeiro dessa universal positiva, né, é a que está na Stanford Encyclopedia. Mas perceba que aqui ele não está fazendo pressuposição existencial, né? E aqui ele está, porque aqui tem um V. Então, aqui está mais uma interpretação mais moderna da lógica de Boole, né? Porque se você pegar aqui, né, isso aqui é a capa do livro de Boole, né? A análise matemática da lógica. E aqui tem na frente, né? Você vê que tem 3 sentenças categóricas, né? 3 proposições categóricas, que elas estão de maneira diferente. Então perceba que o primeiro, né, todo y é x, ela está, né, vamos tentar transferir aqui para nosso a e b, né, todo y é x,
ele está A igual a VB, né? Então perceba que essa sentença aqui, essa interpretação aqui, que certamente era a interpretação que Boole tinha por causa da tradição aristotélica, tem pressuposição existencial, né? Por causa do V. Mas perceba que, apesar disso, ela está dizendo o mesmo que essa tradução aqui, né? Tirando a pressuposição existencial. O que é que ela está dizendo aqui? A igual a... Perceba que o V ele é A inter B. A inter B e a conjunção também é uma interseção A inter B, né? Então aqui simplesmente está dizendo que A igual, né? Como A inter B, né? Esse daqui você pode absorver, né? Não faz diferença você fazer a interseção duas vezes com B. Então isso aqui é simplesmente A inter B, ou seja, A igual a AB, né? Que é o que está escrito aqui, né? Mas obviamente aqui tem algo a mais, né? Porque tem esse V e está dizendo o seguinte: A inter B não é vazio, tá? Então aqui tem a pressuposição essencial e ali não tem, tá? Mas de qualquer forma tá certinho, né? Dá para entender por que ele usou aquele V ali. Agora na segunda premissa, né? Nenhum Z é X. Então vamos até colocar aqui que a gente não tinha colocado a universal negativa, né? Nenhum A é B. Né? E como é que ele colocou aqui? Ele botou o seguinte: A e B igual a zero. Como é que você pode interpretar isso? A interseção de A e B é vazia, né? Ou seja, nenhum A é B. E agora o mais estranho é como é que está a particular negativa, né? Alguns Y não são Z's, né? Aqui no caso da gente é algum A não é B. Então como é que fica isso daqui, né? O jeito que ele colocou foi uma maneira muito estranha, né? Ele colocou assim: 0 é igual a V. Então perceba que aqui tem pressuposição existencial, o que faz sentido, né? Já que a gente está falando aqui de algum A não é B, então a gente tem V. Aí depois do V ele tem A, né? Que lá é Z, A. E aí ele tem um X, né? Que aqui não dá nem pra gente fazer aqui, na verdade, desse jeito, porque a gente não tem o X, né? Então ele fez o seguinte: 0 igual a V ZX. E o que é estranho nessa sentença? É que a frase algum Y não é Z não contém X, né? Então por que tem X aqui? Isso é estranho, mas a gente pode entender o seguinte: olha só. O que ele está dizendo aqui? Esse V, naquele argumento, ele foi introduzido na primeira premissa como sendo a interseção de X e Y. Né? Então fica 0 é igual a interseção de X e Y, que não é vazia, tá? Isso aqui é diferente de 0, né? Que é o conjunto vazio. Então essa interseção aqui é diferente de 0, ou seja, existem Y's, tá? Existem Y, só que quando você pega essa interseção e faz a interseção com a interseção de Z com X, e aí ela dá vazio, né? Então ele está dizendo o seguinte: existem Y, só que esses Y não são Z's, né? Ou seja, alguns A's não são B's. Só que o que eu acho estranho aqui é por que ele colocou assim 0 igual a VZX e não colocou simplesmente 0 igual a VZ. Não sei porquê, tá? Eu nunca li esse livro do Boole, né? Certamente ele tem um motivo, tá? Estou tentando fazer sentido dessas coisas que estão na capa, dado a explicação que tem na enciclopédia, né? Mas o meu ponto principal em falar isso tudo aqui é uma coisa bem simples, na verdade, é para dizer para vocês: olha,
Essa teoria do Bull até dá para usar para fazer quantificação, mas fica muito complicado, né? Você viu quanta complicação que teve ali para tentar traduzir, né? Então, ainda não era já tinha um componente proposicional mais ou menos moderno, mas ainda não era uma teoria adequada para lidar com quantificação, né? Porque, além disso, além de ter dificuldade em expressar as próprias proposições categóricas, a teoria de Boole era incapaz de expressar relações e muito menos quantificação alinhada, tá? A não ser que muito trabalho de uma maneira que eu não esteja nem percebendo o que dá, né? Então aqui você tem um outro cara aqui que a gente vai falar na nossa história, que é simplesmente o Augustus de Morgan, né? Que também era um matemático e lógico e também britânico, né? Esse cara aqui foi o cara que apontou que a silogística aristotélica era incapaz de lidar com inferências como, por exemplo, se todo homem é um animal, então toda a cabeça... se todo homem... né, eu coloquei cavalo, né? Se um cavalo é um animal, então toda a cabeça de cavalo é uma cabeça de animal, né? E aí, por perceber essa limitação da silogística, De Morgan estudou a lógica das relações, né? E aí ele fez algumas definições que são interessantes, né? Ele definiu a relação conversa. Então, se eu tenho uma relação aqui, relação entre x e y, a relação conversa dessa relação aqui, que hoje em dia se escreve assim, né? T de transpose. Na época de De Morgan ele escrevia -1, tá? Mas a relação transversa é a relação entre y e x. Então é bastante simples essa noção. Se eu pegar, por exemplo, a relação x é pai de y, a relação conversa, a relação x é pai de y, é a relação y é filho de x, né? Porque se a relação se aplica a x e y, né? A relação pai de se aplica a x e y, a relação filho de se aplica entre y e x, né? Ela é conversa no sentido de que os relata muda de lugar, né? E também ele definiu a noção de relação contrária. Perceba que ele estava ainda pensando no quadrado de oposições de Aristóteles, né? A relação contrária. Então, por exemplo, se você não gosta, né? Se não é o caso de, sei lá, A gostar de B, né? Você gostar dos filmes de Star Wars, então você estaria numa relação contrária, que é a relação de não gostar, né? Então aqui essa sentença está negando que você está na relação de gostar, e essa outra sentença, vou colocar outra letra aqui, tá? É a relação de não gostar, e você está nessa relação de não gostar, né? Essa é a relação negativa, certo? Quando você não está em uma relação, você está na relação negativa, na relação correspondente negativa, né? Ele também estudou composição de relações. Por exemplo, se eu tenho compondo a relação x é amante de y e a relação x é um servo de y, você tem a relação x é amante de um servo de y. Eu não vou aqui ficar falando muito do trabalho de De Morgan com relações, porque nosso foco é quantificação, né? Falei aqui você um pouco só porque ele é um cara também importante aí nessa passagem do final do século XIX, do desenvolvimento da lógica, né? E o De Morgan, ele ficou realmente famoso ao identificar algumas equivalências entre fórmulas contendo conjunções e disjunções do cálculo proposicional, né? São as famosas leis de De Morgan, né? A primeira lei de De Morgan fala aqui o seguinte: a negação de uma conjunção ela é equivalente a uma disjunção em que os disjuntos são negados, né? Então você fala, não é o caso de Danilo ser paraibano e filósofo. Isso é equivalente a dizer que ou Danilo não é paraibano ou Danilo não é filósofo, né? No caso, eu não sou paraibano. E ao contrário, a negação de uma disjunção é equivalente a uma conjunção em que os conjuntos são negados, né? Você fala, não é o caso de Danilo ser paraibano ou matemático,
Isso é equivalente a dizer que Danilo não é paraibano e Danilo não é matemático. Aqui você pode provar, eu vou deixar aqui provado. É provável que eu não fale isso na minha palestra sexta-feira, mas já que a gente está nessa vibe de provar as coisas, vamos provar vamos provar a segunda, que eu acho que é um pouco mais fácil. A primeira eu me atrapalho um pouco. Deixa eu pegar aqui a... Então a gente vai supor, né, como a gente quer provar um bicondicional, a gente vai supor que não é o caso de P ou Q, e daí vai derivar não P e não Q. Depois a gente vai supor não P e não Q, e vai derivar não é o caso de P ou Q. Né? Fazendo isso, a gente vai... Eu não consigo desenhar isso aqui nem com a linha. Fazendo isso, a gente vai mostrar que elas são equivalentes, né? Porque eu consigo, a partir de uma, derivar a outra, a partir da outra, derivar uma. Então, sempre que eu tenho uma, eu tenho outra, e vice-versa, né? Se eu conseguir desenhar aqui, pronto, acho que precisa de mais espaço. Então, a gente vai começar supondo que não é o caso de P ou Q, né? Essa aqui é a perna mais difícil da derivação. A gente vai ter que supor outra coisa aqui. Vou provar por redução, tá? Por negação, que é mais fácil. Então aqui isso aqui é uma suposição, né? Então, como eu quero provar que não P e não Q, eu vou mostrar que, dada essa suposição, tanto P quanto Q levam a contradições, né? De modo que os dois têm que ser falsos. E aqui é bastante simples, né? Eu vou supor P. Olha, eu sei que não é o caso de P ou Q. Vamos supor que P é verdadeiro. Ora, se P fosse verdadeiro, P ou Q era verdadeiro, né? Por introdução da disjunção. Mas se P, mas aqui a gente tem uma contradição, né? Por quê? Porque eu estou supondo que isso aqui é verdadeiro e aqui cheguei a essa conclusão que isso aqui também é verdadeiro, né? Então, tanto P ou Q quanto sua negação são verdadeiros, a gente pode concluir que não P, né? Por 3, introdução da negação. Mas aí agora, vamos supor menor, aqui tá bom. Vamos supor que Q, mas da mesma maneira, né? Essa prova aqui é igual, né? A gente vai supor que Q, mas daí eu consigo derivar P ou Q por introdução da disjunção, e aí eu tenho uma contradição do mesmo jeito, né? Porque na linha 1 fala que não é o caso de P ou Q é verdadeiro, e daí eu concluo que não Q. Então aqui 6, introdução da negação. Aí aqui, né, posso fazer simplesmente introdução da conjunção e fazer P e não Q, que era o que eu queria provar, né? Então aqui é 4, 7, introdução da conjunção. Esse aqui é um lado da prova, vamos para o outro. Vamos botar aqui, continuando a mesma numeração. Na verdade, esse lado aqui é um pouquinho mais difícil. É menor a prova, mas mais difícil. Como é que vai ficar aqui? A gente vai fazer o contrário agora. A gente vai supor não é o caso de P e não é o caso de Q. Na verdade, os dois são fáceis. Suposição. Aí, se a gente tem isso aqui, a gente vai eliminar a conjunção, né? Eu sei que não P é verdadeiro e não Q é verdadeiro. Então, eu sei que não P é verdadeiro e sei que não Q é verdadeiro, né? Pela mesma eliminação da conjunção, né? Rapaz, minha conta aqui, ó, 9, 8, 9, 10, 11, né? Vamos pro 12. Aí aqui no 12 eu vou fazer uma suposição. Vou supor que P ou Q é verdadeiro, né? Porque eu quero provar que não P ou Q é verdadeiro. Então isso aqui é só uma suposição. Mas se P ou Q é verdadeiro, olha só. Se P ou Q é verdadeiro e não P é verdadeiro, eu posso fazer um silogismo disjuntivo, né? Lembra lá das formas de Crisipo? E concluir que Q é verdadeiro, né? Porque eu sei que P ou Q, um dos dois tem que ser verdadeiro, mas P é falso, né? Não P é verdadeiro, logo Q é verdadeiro, né? Então aqui é 10, 12,
silogismo disjuntivo, né? Eliminação da disjunção. Mas aqui, novamente, eu tenho uma contradição, né? Porque eu tenho aqui não que, ou tenho que e tenho não que. Então aqui 14, eu posso concluir que não é o caso de P ou Q. Então aqui, eu supus que não é o caso de P ou Q, provei que não P e não Q. Supus que não P e não Q, provei que não é o caso de P ou Q. Então está provada uma das leis de De Morgan. Basicamente assim que a gente faz, tá? Então, os principais desenvolvimentos relativos ao cálculo de predicados moderno foram alcançados mais ou menos de maneira simultânea, porém independente, por dois lógicos, tá? Um é o Charles Sanders Peirce e o outro é o Gottlob Frege, né? Só que ele foi mais sistemático, alcançado de maneira mais sistemática por Frege, tá? Mas ambos fizeram ao mesmo tempo, né? Então, Peirce é esse cara aqui, tá? Ele foi um lógico e filósofo também. Ele tem muita coisa em filosofia. Ele tem semiótica, que é interessante, né? Ele é um dos caras do pragmatismo. Então ele é um cara interessante no geral. Ele foi um filósofo e lógico estadunidense, né? Foi o primeiro de muitos, né? O primeiro lógico, grande lógico estadunidense. E ele fez algumas coisas, a gente pode dizer até que tem vantagens em relação a Frege, né? Então ele introduziu os quantificadores numa notação mais próxima da atual, tá? Então ele falava assim, para todo x e existe um x, né? A gente vai ver depois que a notação de Frege é uma notação totalmente criativa, vamos dizer assim. E aqui, para quem conhece esses símbolos, né, da matemática, que vamos chamar de produtório, não sei se o nome é esse, eu chamo de produtório, acho que é, e o outro é o somatório, a gente percebe aqui que o Peirce estava alinhado na tradição algébrica do Boole, e além disso que ele tinha eu imagino que ele tinha em mente uma interpretação substitucional dos quantificadores, né? Por quê? Porque se isso aqui é um produtório, né, então se eu estou falando para todo x, px, né, vamos dizer, se eu digo o seguinte, para todo o x, px, a gente tomar isso aqui como um produtório, né? Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui é igual a PA vezes PB vezes PC e assim sucessivamente para todas as constantes na linguagem, né? Em que eu lembro que eu falei que a conjunção era tomada como um produto lógico, né? Então por isso que ele usou o produtório, né? Então eu estou dizendo assim, quando eu digo todo x é P, eu estou dizendo assim que Zé é P, Pedro é P, para todo x, né? Essa interpretação ela tem alguns problemas, tá? Ela parece exigir, depender de que existam nomes constantes para todos os indivíduos no domínio, né? Porque eu tenho que falar de todos. E ela parece precisar de uma cláusula no final, né? Dizendo o seguinte, olha, e esses são todos os x, né? Então parece que ela não deixa o quantificador totalmente eliminado, né? E além disso também pode ter o caso do domínio sem infinito, né? Então a gente teria aqui um produto que nunca termina, né? Isso também seria estranho, né? E da mesma forma o somatório, né? Então quando falam existe um x px, eu estou dizendo o seguinte, que ou A é P, ou B é P, ou C é P, tá? E na tradição booleana, a soma lógica era a disjunção, tá? Por quê? Você pegar em números binários, né? 0 mais 1, ou seja, falso e verdadeiro, é 1, é verdadeiro. 1 mais 0 é 1, né? Só que 1 mais 1 também é 1, né? Isso aqui é meio bizarro, né? Aqui não funcionou bem, né? A ideia de soma, né? Mas nos outros dois ali funciona. E no 0 mais 0 é 0, né? Então, tirando essa primeira linha, né? Isso aqui é meio que a tabela da disjunção, né? Então ele chamava de disjunção de soma lógica, né? Então Peirce também ele teve outras coisas, né? Quero falar aqui de Peirce porque depois eu vou falar mais de Frege, né? E eu quero ser justo, né? Porque também era um cara retado, né? Então ele utilizou uma notação mais próxima da moderna para relações, né? Ele também foi o primeiro uso explícito de valores de verdade, V e F como valores de verdade, no texto de Peirce. Ele também distinguiu bem o cálculo de predicados de primeira ordem do cálculo de predicados de segunda ordem, que foi algo que Frege não
não ligou, porque o cálculo dele não era de primeira ordem, era de ordem alta, e Frege pensava que existia a lógica e não tipos de lógica, né? Então essa aqui é a lógica, é de ordem alta, né? Depois a gente viu que era interessante distinguir, porque o cálculo de predicados de primeira ordem, ou seja, o cálculo de predicados que quantifica sobre indivíduos, ele tem algumas propriedades que o cálculo de predicados de segunda ordem, ou seja, o cálculo de predicados que quantifica sobre propriedades não tem, etc. Tá? Então, tá bom de falar de Peirce. Né? Um trabalho importante do Peirce é sobre a álgebra da lógica, né? 1885. Né? Então agora vamos para nosso principal herói aqui, que é o Frege. Né? Gottlob Frege era um filósofo, também um bom filósofo, tá? Tem uns artigos bons, sentido e referência, o pensamento, bons artigos de filosofia, proto-filosofia da linguagem, é um bom filósofo e um ótimo lógico, né? Acho que tirando... Dá para rivalizar com Aristóteles, né? Porque Aristóteles também é um colosso. Tirando Aristóteles, é certamente o lógico mais importante da história da lógica, né? Por quê? Porque ele que criou o jogo que a gente está jogando, né? Então, por mais que tenham lógicos melhores que ele, no sentido de tecnicamente mais melhores, né? Frege foi o cara que pensou o sistema, né? Então, ele é o grande cara aqui da nossa história, né? Que pese Peirce também ter feito coisas parecidas de maneira simultânea e independente, né? Então, a origem do trabalho de Frege em relação à lógica não era a fundamentação, não era a álgebra de Boole, né? Então, ali você tinha uma tradição ali britânica, né? Boole é britânico, De Morgan é britânico, Peirce não era britânico, mas era norte-americano, né? Ex-colônia britânica. Frege era um alemão, né? Então, o trabalho dele tem outra origem. A origem é na fundamentação da análise real feita por pessoas como matemáticos alemães como Bernhard Riemann, né? Isso tem algumas consequências interessantes no trabalho de Frege, tá? A primeira é que sua aplicação da lógica, sua aplicação preferencial da lógica é num projeto de fundamentar a aritmética, né? Ele queria mostrar que, na verdade, a aritmética poderia ser reduzida à lógica, né? E isso, de alguma forma, mostrar que a aritmética é correta, né? Esse é o principal projeto da carreira dele, né, chamado de projeto logicista, do qual a gente não vai falar aqui porque ele é bastante complicado, né? Precisa de pelo menos alguns vídeos para explicar como é que Frege julgava que a aritmética era redutiva à lógica, né? Ele teve sucesso de alguma forma, né? Tem o teorema de Frege. Só que depois tem um passo que ele dá que leva a uma contradição e o sistema dele no final das contas é inconsistente, né? É uma história muito boa que é para outro vídeo. E outro ponto que é interessante dessa origem dele na matemática ou na fundamentação da análise é ele utilizar as noções de função e variável, né? Que são noções comuns, por exemplo, no cálculo. Então ele aplicou essas noções à lógica, né? Conseguindo uma formalização mais pregnante, creio eu, das noções de predicado e, finalmente, a quantificação moderna, né? Então aqui tem um ponto que eu queria chamar a atenção antes da gente... Eu vou falar aqui do alfabeto, do vocabulário, depois da gramática, do cálculo de predicados, mas um ponto aqui que Frege chama a atenção, eu acho que é em função e conceito, tá? Um artigo de Frege. Mas eu me confundo um pouco com o nome dos artigos de Frege, porque todos são blá 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 e blá blá blá, né? Tirando o pensamento, né? Então não sei se foi no função e conceito ou se foi no conceito e objeto, mas eu acho que foi no função e conceito. Ele chama atenção para a distinção mais fundamental em termos de lógica, não é a distinção gramatical entre sujeito e predicado, mas a distinção entre termo individual, ou seja, um termo que denota um indivíduo, e predicado, né? Então, termos individuais, como nomes próprios, né? Danilo é um termo individual, mas eu também é um termo individual, denotam um indivíduo, uma pessoa, no caso de Danilo e eu, um objeto, isto também é um termo individual, um evento, agora, vamos pensar que o momento presente é um indivíduo também, tá? E aí você tem a noção de predicado, né? E é muito engenhosa a noção de predicado de Frege, né? Porque não é o predicado gramatical. O predicado para Frege é o que sobra numa sentença quando você tira os termos individuais, certo?
Então, o predicado é como ele vê o predicado como sendo uma sentença incompleta, né? Uma entidade insaturada, nas palavras dele, que elas são completadas com termos individuais para gerar sentenças completas, né? Então, isso abre caminho para a noção de predicado, para você ter uma noção de predicado a partir da noção de função na matemática. O predicado, então, é um tipo de função, é uma função proposicional, tá? Justiça seja feita, essa ideia também foi... Peirce também teve uma ideia parecida sobre a compreensão e a extensão lógica, tá? Mas a ideia aqui seria o seguinte, olha, na matemática você tem várias funções, você tem a função de soma, né? Geralmente a função descreve assim, né? F de x igual a y. Você tem a função soma, né? Que seria S de x e y igual a z. Então essa função soma, que geralmente a gente na verdade escreve mais ou menos, a gente escreve com notação inline, que chama, né, no meio, né, em vez da prefixa. A gente escreve assim, né, x mais y igual a z. Então essa função aqui, ela tem como entrada dois números e ela retorna um número, né? Então se eu alimentar ela com 1 e 1, ela me retorna 2, né? Então é uma função de números para números. E aí o Frege ele fala o seguinte, olha, um predicado, então você pega aqui, ó, Danilo é baiano. É baiano. Beleza, isso aqui é um termo individual, né? Então se eu retiro isso daqui da sentença, fica o seguinte, fica espacinho é baiano. Então isso aqui é um predicado, tá? Então vamos pensar que baiano, a gente vai expressar esse predicado como B de x, né? Que x aqui é o espacinho. E aí eu quero dizer Danilo é baiano, vai ficar B de D, né? Então aqui esse predicado, ele é um tipo de função, que ele retorna algo. Só que o que ele retorna, gente? Ele retorna um valor de verdade, né? 0 ou 1, ou então V ou F. Então aqui B de D, né? Danilo é baiano é igual a V. Então ele toma essa noção de predicado e se coloca, utiliza a noção de função. Tá? O predicado é uma função, como qualquer outra, como a soma, como a subtração, só que ela retorna um valor também. Só que ela não retorna um número, ela retorna um valor de verdade. Tá? Essa noção é bastante interessante. E aí perceba que, né, que já que você tem funções na matemática com qualquer número de entradas, né? Eu posso ter f de x, eu posso ter f de xy, como é a soma, né? É uma função binária. Eu posso ter uma função com 3 lugares aqui, f de xy, f de xy, z igual a w. Eu posso ter uma função com qualquer número que eu quiser de entradas, né? Sendo que a saída tem que ser sempre 1, né? Isso é um requisito das funções. Daí eu posso ter relações com qualquer número, qualquer aridade a gente fala. Posso ter relações binárias, são funções binárias que retornam valores de verdade. Posso ter uma relação ternária. Uma relação binária seria, por exemplo, x ama y. Então se eu tenho aqui Danilo ama Adriana, uma sentença. Aí se eu retiro Danilo e Adriana, fica pontinho, 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 ama, pontinho, pontinho, pontinho. Então aqui eu tenho 2 lugares, 2 espaços. Então isso aqui é uma função binária que retorna um valor de verdade. Aqui eu posso colocar um nome para objeto aqui, outro nome aqui, e vai me retornar verdadeiro ou falso. Tá? E além disso, essa análise da proposição a partir de termos individuais e predicados, nesse sentido aqui como funções, ele aumenta o divórcio entre a noção de forma lógica, né, e a noção de forma gramatical, né? E essa questão aqui da diferença de forma lógica e forma gramatical vai ser muito importante na filosofia do século XX, né? Por exemplo, na teoria das descrições. Então vamos considerar aqui uma sentença. João ama Maria. João ama Maria. Beleza. Aqui, né, o sujeito aqui é João. Né? Forma gramatical. O sujeito é João. O predicado é ama Maria. Então a gente está predicando de João que ele ama Maria. Né? Maria é o objeto. Né? Só que na análise de Frege, João e Maria são termos individuais. Né?
Então, quando você tira João e Maria, como eu falei, sobra a relação ama reticências, né? X ama Y. Né? Vamos pensar aqui que a gente vai pegar essa relação aqui e vai simbolizar como AXY, né? Ou seja, uma relação binária X ama Y. Vamos pensar que J minúsculo representa João e M minúsculo representa Maria. Né? Então, essa relação aqui é João ama Maria, expressa assim, João ama Maria. Então, perceba que aqui o que eu tenho é uma relação e dois termos singulares, que é diferente aqui da forma gramatical. Essa aqui seria a forma lógica, tá? Essa daqui é a forma lógica, essa aqui é a forma gramatical. A forma gramatical você tem um sujeito e um predicado. E aqui não, eu tenho uma relação binária e dois termos singulares, tá? Então, essa distinção aqui de forma lógica e forma gramatical, ela vai ser central na filosofia do século XX, tá, gente? Vou dar uma paradinha aqui que eu vou beber uma água, vou pausar aqui. Vamos para a linguagem do cálculo de predicados, né? Então, vou falar aqui um pouco da linguagem do cálculo de predicados, mas vou utilizar a notação moderna, né? Porque a notação de Frege ninguém merece, né? Então, era uma notação bidimensional aqui, né? Só tinha a implicação, a negação e quantificador universal, e era uma notação bidimensional meio bizarra, né? Você vê aqui que para ele expressar o P se somente ser Q, bizarro disso aqui tudo, né? Então, o Q, a negação é esse tracinho aqui, esse tracinho para baixo aqui é a negação. Não é o caso de P e não Q, é o condicional, né? Se P, então Q, né? O P está embaixo, então você tinha todas essas ramificações e tal, é uma notação meio ingrata, né? Então não vou utilizar a notação atual, tá? Então o vocabulário da lógica de primeira ordem, né? Vamos pegar aqui o caso mais simples, né? Sem identidade, sem funções. Ela inclui, né? Você tem que ter um conjunto de variáveis infinito, tá? Você não sabe quantas variáveis você vai precisar. Geralmente a gente usa as letras do final do alfabeto, né? A gente usa X, Y, Z, né? Para ficar infinito, bora botar aqui, ó, X1, Y1, Z1, né? X2, Y2, Z2 e aí vai. Você tem que ter um conjunto de constantes, né? Que fazem um papel de termos individuais, né? Na verdade, as variáveis também fazem papel de termos individuais. E a gente usa geralmente as letras minúsculas do começo do alfabeto. A, B, C, pode ser D, E, mas vamos simplificar aqui. A1, B1, C1, etc. Né? Você tem que ter símbolos de predicados, né? Símbolos de predicados eniários, né? Que você pode ter predicados de qualquer aridade, né? Predicados, né? Que são os unários, relações binárias, ternárias, quaternárias, quinquernárias, e você tem que ter símbolos para tudo isso, né? Símbolos de predicados. Aqui geralmente a gente usa símbolos que lembrem os predicados que a gente está formalizando, né? Então, se eu estou formalizando baiano, eu vou usar um B, tá? Mas aí a gente vai ter que ter aqui, vamos dizer, P1, né? Predicado, aqui 1 porque é unário, uma relações binárias, relações ternárias e assim vai, né? Infinitos para cada, tá? Lembrando que essa relação aqui, mesmo estando com o mesmo letra, né? Essa relação aqui é diferente dessa outra, tá? Porque uma é binária e outra é ternária, né? É boa prática a gente usar letras diferentes para relações diferentes, tá? Mas mesmo que não usar, elas são relações diferentes porque ela tem aridades diferentes. Aí, além disso, você tem os conectivos, né? Que aqui você tem os mesmos conectivos do cálculo proposicional, né? Então você tem a negação, a conjunção, a disjunção, a implicação material, o bicondicional, né? Na verdade, você precisa só de dois, né? Precisa só da negação e mais um. Na verdade, você pode ter só um, na verdade, né? Por exemplo, Frege usa dois, né? Usa a implicação e a negação. Dá para expressar o resto usando só isso. Deixei aí de exercício para vocês, tá? Mas você poderia usar só um, como a barra de Sheffer, que é o
o NAND, né, na computação. Não é o caso de P e Q, né? Ou você tem também a seta de Peirce, a adaga de Quine, que são NOR, tá? Mas isso aqui, vamos simplificar, vamos ficar aqui com nossos conectivos mais simples. E aqui a gente vai chegar nos quantificadores, né? O cálculo de predicados de primeira ordem optou por se concentrar em contrapartes formais de quantificadores unários, né? E não binários, como no caso da silogística. Então a gente usa para todo x e existe um x, né? Então aqui são os quantificadores. Então, para todos x, a gente escreve assim, a gente usa esse quantificador aqui, que é um A de cabeça para baixo, que é o quantificador universal, e pro existe um x, a gente usa esse quantificador que é existencial. Aqui a gente também precisa dos parênteses, né? Se a gente estivesse usando notação polonesa, a gente não precisaria, mas a gente precisa aqui dos parênteses, tá? Aberto e fechado. Então, a gramática, né? Agora vamos, isso aqui é o vocabulário, né? Vamos ver como é que a gente pode formar fórmulas, formar sentenças utilizando esse vocabulário, né? Então, como é que é a gramática? Toda constante e toda variável é um termo, ou seja, é um termo individual. São coisas que são utilizadas para falar de indivíduos, né? Então, se você tem, então, um termo é uma constante ou uma variável. Se eu tenho um predicado aqui que tem a aridade n, então esse predicado com o termo 1, etc., termo n, né, com o número correto de termos, é uma fórmula atômica, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, João ama Maria e eu tenho o predicado A, né, que é um predicado binário, né, vamos botar aqui o 2, e eu tenho AJM, isso aqui é uma fórmula atômica, tá? E a partir dessas fórmulas atômicas eu posso formar fórmulas moleculares, vamos dizer assim, né? Então, se eu tenho, vamos dizer que φ é uma fórmula φ e psi, né, aqui maiúsculo, porque isso aqui é uma metavariável, tá? Não está na linguagem da lógica, eu estou falando assim, aqui poderia ser qualquer fórmula. Se isso aqui são fórmulas, então também são fórmulas, não é o caso que φ e psi, φ ou psi, se φ, então psi, e φ, se somente se, psi. Tá? Perceba que esse φ e psi aqui pode ser qualquer forma, não precisa ser fórmula atômica, pode ser outra forma molecular, ou pode ser uma fórmula geral, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, isso aqui é uma gramática recursiva, né? Então, a partir do momento que eu vou incluindo novas fórmulas, eu posso formar novas fórmulas, por exemplo, utilizando os conectivos. E por último, se φ é uma fórmula, né? Se φ é uma fórmula qualquer, eu posso escrever o seguinte: para todo x, φ. Né? Aqui é bom botar um parêntese, tá? Se φ for uma fórmula atômica, a gente não precisa botar o parêntese, mas se ela for uma fórmula mais complexa, tem que colocar o parêntese por questões de escopo do quantificador que a gente vai ver daqui a pouco. Então, isso aqui é uma fórmula e também existe um x, φ. Né? Então, φ tem que ser uma fórmula e x tem que ser uma variável qualquer. Tá? Então, é assim que a gente forma fórmulas no cálculo de predicados, né? Tem muito a ser dito aqui sobre a gramática do cálculo de predicados, né? Mas 2 pontos são especialmente importantes, interessantes para a gente, que são as noções de o escopo de um quantificador e a noção de uma fórmula aberta fechada, tá? Vamos botar aqui. Então, o escopo do quantificador é o intervalo da fórmula no qual o quantificador atua, vamos dizer assim, né? E ele atua na fórmula que está logo depois dele, né? Que muitas vezes é delimitada por parênteses. Ou seja, o quantificador ele funciona mais ou menos como uma negação. Se eu nego aqui, ó, se eu tenho isso aqui, eu estou negando só o P, né? Porque a fórmula que vem logo depois da negação só é o P. Agora, se eu tenho isso aqui, eu estou negando P e Q, né? Eu estou negando essa fórmula toda. Do mesmo jeito é o quantificador, tá? O quantificador, o escopo dele é a fórmula que está logo depois, tá?
E se a gente quiser que o escopo dele seja uma fórmula maior, a gente tem que colocar os parênteses, né? Vamos dar aqui o exemplo, né? Se eu tenho para todo x, px implica existe um x qx, o escopo desse primeiro quantificador é essa fórmula toda, e o escopo desse segundo quantificador é essa segunda fórmula, tá? E aí a gente pode falar de variáveis, que variáveis estão ligadas àquele quantificador, tá? Então a variável ela está ligada ao quantificador se ela está no escopo do quantificador, né? Se ela é a variável que está sendo quantificada, né? Então, se meu quantificador diz para todo x, só vai estar só vai estar ligado a esse quantificador os x's da fórmula, tá? Se eu digo para todo y, os y's da fórmula. Só que mais a questão aqui é o seguinte: esse x aqui só está ligado a esse quantificador se ele já não estiver ligado a outro. Então, esse x aqui ele está ligado a esse quantificador. Esse x aqui não. Esse x está ligado a esse quantificador, tá? Por quê? Porque quando a fórmula que o para todo x está quantificando, né, está no escopo, ela não o x, esse outro x, né, do qx, ele não estava livre para o quantificador, né? Então, o quantificador ele liga todas as variáveis, que é a variável que ele está quantificando, na fórmula do seu escopo, desde que elas estejam livres, né? E aqui também, isso aqui é um exemplo de uma prática, tá? Geralmente a gente vai utilizar aqui variáveis diferentes para não ficar confuso, né? A gente vai escrever para todo x, px implica existe um y qy, tá? E aí agora aqui fica mais simples de ver que esse y aqui tá no escopo desse quantificador e esse x aqui está no escopo desse quantificador, tá? Então, uma ocorrência de uma variável numa fórmula é ligada se ela ocorre dentro do escopo do quantificador, ou seja, se ela está ligada a um quantificador, e se ela não está ligada, ela é livre, né? Uma fórmula sem variáveis livres é chamada de uma fórmula fechada, ou uma sentença, né? Então, se eu tenho aqui para todo x, a mx, para todo x, Maria ama x, né? Ou seja, Maria ama todos. Isso aqui é uma sentença. Porque a única variável que tem nela é essa, e essa variável está ligada a esse quantificador. Mas se eu escrevesse simplesmente assim, AMX, isso aqui é uma fórmula aberta. Porque esse x aqui ele não está ligado a nenhum quantificador. Tá? Por quê? O que isso aqui quer dizer? Maria ama quem? Quem é x? Né? Não sei. Aqui, pelo menos, falando, é todos os x's. Eu poderia botar, existe um x que Maria ama, né? Aí seria uma sentença também, se eu escrevesse existe um x, Maria ama alguém, né? Existe um x, esse x aqui teria ligado aqui, tá? E aqui é importante porque somente sentenças, ou seja, somente fórmulas fechadas vão estar aptas para ter valor de verdade, tá? Então, gente, eu estava falando lá no começo da apresentação que a linguagem que o cálculo proposicional, ele engloba tanto o cálculo, o cálculo de predicados, ele engloba tanto o cálculo proposicional quanto a silogística, né? E vamos ver por quê, né? Que o cálculo de predicados englobe o cálculo proposicional não parece ser muito surpreendente, né? Já que o cálculo de predicados ele tem de alguma forma um cálculo proposicional embutido, né? Ele tem todos os conectivos do cálculo proposicional, né? A diferença aqui é que enquanto o cálculo de proposicional trata as proposições atômicas como, vamos dizer assim, caixas pretas, né? O cálculo proposicional só vai escrever aqui P. Uma proposição atômica é o quê? P, né? É uma caixa preta. Você não sabe qual é a estrutura interna de P. É simplesmente P. O cálculo de predicados, vamos dizer assim, ele consegue enxergar a estrutura interna da proposição. Por exemplo, se ela tem quantificação ou não, né? Então, no cálculo proposicional, tanto Sócrates é um homem, quanto João ama Maria ou alguém ama Maria, eles são assim, P, Q e R, né? Já no cálculo de predicados, né, Sócrates é homem, né, vamos dizer que H seja o predicado é homem e S seja Sócrates, é assim, HS. João ama Maria seria AJM e alguém ama Maria seria existe um X tal que AXM, né? Esse X ama Maria. Perceba que a ordem aqui na relação importa, né?
Porém, uma vez que a gente tem as nossas proposições atômicas ou proposições mais simples, a gente pode formar proposições complexas exatamente igual ao cálculo de predicados. Eu posso negar, eu posso dizer João não ama Maria, simplesmente dizendo A não é o caso de AJM. Eu posso fazer conjunções, eu posso dizer o seguinte: João ama Maria e Sócrates é homem. Eu posso dizer João ama Maria ou Sócrates é homem. Né? Eu posso dizer, se João ama Maria, então existe um X que ama Maria. Né? Alguém ama Maria. Né? Então perceba que nesse caso aqui, especificamente, isso aqui é uma verdade lógica. Né? Só que no cálculo proposicional, ele ia ser simplesmente Q implica R, que não é uma tautologia. Né? Então, nesse sentido, o cálculo de predicados ele é mais poderoso do que o cálculo proposicional. Ele faz tudo que o cálculo proposicional faz e, além disso, ele consegue enxergar a estrutura interna da proposição e ver relações dada a estrutura interna da proposição. Né? Então, parece plausível, né? O cálculo proposicional de predicados realmente é mais poderoso que o cálculo proposicional. Por outro lado, que seja possível expressar na linguagem do cálculo de predicados as proposições categóricas da silogística é menos óbvio, né? Afinal, na silogística a gente tem 4 quantificadores binários, né? Todos, nenhum, alguns e alguns não. E já a linguagem da lógica de predicados conta apenas com 2, né? Para todo x existe pelo menos um x. Mas a verdade, gente, é que essa habilidade de formar fórmulas complexas a partir de outras fórmulas, né? Vamos chamar isso aí de o módulo proposicional do cálculo de predicados, faz com que esses 2 quantificadores sejam suficientes para expressar as proposições categóricas, né? Deixo aqui com vocês o quadrado de oposições de Frege, né? Claro que tá com vou deixar aqui do lado, ó. Tá com essa notação bizarra de Frege, né? Mas você consegue expressar todas as proposições. Vamos ver como é que fica, né? Todo A é B. Todo A é B. Deixa eu deixar isso aqui sempre na frente, para a gente ficar olhando aqui o quadrado de Frege e vendo como a notação dele é bizarra. Todo A é B. Como é que isso fica no cálculo de predicados? Fica o seguinte: para todo x, se x é A, então x é B. Fica assim, tá? Mas vamos prestar atenção aqui um pouco no procedimento que a gente utilizou para formalizar aqui. Tá? Quando eu falo para todo x, né, esse codificador universal, eu estou falando literalmente de todos os indivíduos no domínio. Né? Só que sempre que você precisa restringir a quantificação a uma classe, você usa um condicional, né, em que o antecedente do condicional faz esse trabalho de restringir. Porque só estamos afirmando o consequente, ou seja, que é B, daqueles que são A. Né? Se aquele X é A, ele é B. Né? Então, por exemplo, quando eu falo todo homem é mortal, é uma sentença universal, fala sobre todos os X. Só que eu não estou falando todos os X, não estou falando que tudo é mortal, estou falando que todo homem é mortal. Estou falando para todo X, se X é homem, então X é mortal. Né? Então perceba, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: todo mundo que está na classe dos homens está na classe dos mortais. Né? A classe dos homens é um subconjunto da classe dos mortais. Né? E quando eu estou dizendo isso, estou dizendo que todo homem é mortal. Né? Então, esse procedimento é bastante interessante. A gente vai ver que a gente vai utilizar ele para várias coisas. Tá? Agora, bora ver como é que fica o segundo. Né? Então, aqui na lógica de Frege, né? Na notação de Frege, está assim. Né? Lembre que isso daqui fica assim, né? H de x, M de x, e aqui a gente está quantificando para x. Isso daqui é o quantificador universal, isso daqui é a conjunção em que aqui é o antecedente e aqui é o consequente, tá? Então, meio bizarro, mas é assim. Então, tá lá como tá lá em Frege. Vamos para a segunda, né? A universal negativa. Nenhum A é B. Aqui eu acho a melhor maneira de expressar isso é dizer o seguinte: não existe um x tal que x seja A e x seja B. Não existe um x que seja A e B. Né? Quando eu falo isso, estou dizendo que nenhum A é B. No quadrado de Frege, né, essa de cá, essa em cima na direita, ela tá
formalizado de uma maneira diferente. Frege formalizou assim. Por quê? Porque ele não tem conjunção, tá? Ele também não tem o essencial, ele só tem quantificador universal e condicional. Então ele colocou assim: para todo x, se x é A, então x não é B, né? Que também é uma boa formalização. Para todo x, se x é A, todo A é não B, né? Isso é equivalente a dizer nenhum A é B, né? Só que acontece que essas duas sentenças aqui elas são equivalentes, tá? Por quê, gente? Porque esses quantificadores eles têm a seguinte propriedade: para todo x, ele é equivalente a não existe um x não. Tanto para todo x não existe um x não. Então todo mundo é mortal. Eu estou dizendo o seguinte: não existe um não mortal. E vice-versa, né? Então existe um x é a mesma coisa de dizer não é o caso que para todo x não. Então se eu falo existe um filósofo, existe ao menos um filósofo, eu estou dizendo o seguinte: nem para todo x não é filósofo, né? Então você fazendo essa substituição aqui, né? Eliminando as duplas negações e tal, e fazendo aqui lógica proposicional, você consegue ver que essas duas sentenças são equivalentes. Só que a gente não vai falar aqui de métodos de prova, esse tipo de coisa aqui, tá? Vamos ver como é que fica a terceira. Algum A é B. Algum A é B. Simplesmente estou dizendo o seguinte: existe um x que é A e que é B, né? Algo é A e B. Algum A é B, né? Obviamente Frege também não está usando isso porque ele não tem esse codificador, né? Então ele está usando, então é o de esquerda embaixo ali. Ele está usando nem para todo x A de x implica não bx, né? Então perceba que tem, então vamos dizer, aqui é para todo x ax implica bx, né? Para todo x ax implica bx. Aí ele está negando aqui antes do quantificador, negando depois do quantificador, não está negando, mas ele está negando b. Então fica assim, né? Então é como está lá, né? E agora falta a última, né? A particular negativa, que é algum A não é B. E assim, a maneira que eu acho melhor de expressar aqui é nem para todo x A de x implica bx, né? Não é o caso de para todo x ax implica bx. Por que eu acho isso aqui melhor? Porque essa particular negativa é a contraditória da universal positiva, né? E aí, para ficar mais claro, eu vou colocar só a negação mesmo, né? Uma é a negação da outra, né? Então você vê que uma vantagem dessa formalização no cálculo de predicados é que você consegue ver exatamente quais são as contraditórias, né? Lembra que sempre tem essa dificuldade, né? Muita gente acha que a contraditória de todo A é B é nenhum A é B, né? Aqui você vê, não. Realmente, aqui você tem simplesmente a negação uma da outra, né? E é assim que está em Frege, tá? Então perceba que da mesma forma a negação de nenhum A é B é algum A é B. E mesmo em Frege você vê que também as dele é a negação uma da outra, né? Então você consegue ver essas relações de contraditoriedade de maneira muito mais simples nessa formalização, né? Eliminando a dupla negação, etc, etc, tá? E aí, quando eu estava falando lá dos silogismos, eu tinha falado de quatro sentenças, né, para a gente testar a nossa teoria da quantificação. A primeira, que era uma quantificação simples, era algumas maçãs são deliciosas. Algumas maçãs são deliciosas. A segunda era todo planeta gasoso tem anéis. Todo planeta gasoso
gasoso tem anéis. A terceira era toda a cabeça de cavalo é a cabeça de um animal, né? A frase lá do De Morgan. Toda cabeça de cavalo é a cabeça de um animal. E por fim, que é o 4, né? Esqueci como é que conta. Todo mundo ama alguém, né? Eu tinha chamado o primeiro caso do caso simples, né? Que é um caso que a silogística não tem problema. Isso aqui é simplesmente uma proposição categórica, né? É uma particular afirmativa. A segunda eu tinha chamado de proposição complexa, porque você tem aqui um predicado complexo, né? Planeta gasoso, né? Isso aqui. A terceira é uma predicação relacional, porque você tem aqui uma relação x a cabeça de y. E a quarta é quantificação aninhada, né? Então o primeiro caso é bastante simples, né? Já que é uma proposição categórica, né? Então, se a gente tomar M como predicado maçã, é maçã, e D como predicado delicioso, o 1 no cálculo de predicados fica simplesmente existe algo que é maçã e é delicioso, né? Até porque isso aqui é simplesmente uma particular afirmativa, né? Algum A e B. Então, beleza, tranquilo. Aqui também a silogística não tem problema, né? E vida que segue. Agora, no segundo caso, a silogística tinha alguma dificuldade, né? Porque a silogística não consegue expressar essa sentença sem tomar esse predicado planeta gasoso, que é um predicado complexo, né? É algo que é um planeta e é gasoso, como algo simples, né? Daí, esse aqui é o caso 1, né? Vou botar assim. No caso 2, a silogística tem dificuldade, por exemplo, com um argumento desse seguinte tipo. Sei lá. Todo planeta gasoso tem anéis. Todo planeta gasoso tem anéis, né? 2. Existem planetas gasosos. A gente não está pressupondo existência, não está tendo um pressuposto existencial no todo, né? Então a gente vai precisar disso aqui. Existem planetas gasosos. E 3. Logo, né? Deixa eu botar aqui conclusão. Logo, alguns planetas têm anéis, né? Se alguns planetas gasosos têm anéis e existem planetas gasosos, ou se existem planetas gasosos, né, eles têm anéis, alguns planetas têm anéis, a saber quais os planetas gasosos, né? Só que o problema aqui da silogística é o seguinte: essa primeira aqui, ele é universal afirmativa, né? Seria todo planeta gasoso, né, que seria um predicado só, tem anéis, é algo que tem anéis. Todo A é B, todo planeta gasoso tem anéis. Já a segunda, ele seria alguns planetas são gasosos, né? Só que perceba que a primeira sentença ela utiliza um predicado que é planeta gasoso, é um predicado só, é um A, e o B é anéis. Aqui a gente está usando outros dois predicados que não estão na primeira sentença, que é planeta e é gasoso, né? Então você não consegue fazer um silogismo com isso daí. No caso no máximo você teria que adicionar uma premissa dizendo todo planeta gasoso é um planeta, né? Aí você conseguiria. Porém, a gente pode utilizar o módulo proposicional do cálculo de predicados para expressar esse tipo de predicação. Veja como. Em todo homem mortal, a gente está restringindo a quantificação à classe dos homens, né? Por isso a gente está usando um condicional, né? Um antecedente é homens, né? A gente não está falando de todo mundo, a gente está falando só dos homens, que eles são mortais.
A gente pode usar a mesma estratégia para restringir a quantificação a coisas que são planetas e são gasosas. Né? Então a gente poderia expressar essa primeira sentença da seguinte maneira: para todo x, acho que eu vou diminuir aqui um pouco, porque está pequeno aqui, pronto. Está sem espaço para escrever. Para todo x, se x é um planeta e x é gasoso, x tem anéis. Então perceba que aqui eu não estou usando o predicado planeta gasoso. Estou usando dois predicados. X é planeta e x é gasoso. Né? Por quê? Porque eu tenho esse módulo proposicional que a silogística não tem. Aí, como é que eu falo que existem planetas gasosos? Existe um x que é planeta e é gasoso. Logo, alguns planetas têm anéis. Existe um x, tal que x é planeta e x tem anéis. Né? E isso aqui dá para provar no cálculo de predicados. Tá? Eu não vou fazer prova aqui hoje, não vou explicar método de prova, mas dá para provar. Né? Então a gente conseguiu explicar aqui sem premissa extra. Né? Essa relação aqui entre a primeira premissa e a segunda premissa, ela consegue ser vista na estrutura da proposição, né? De uma maneira que a silogística não consegue, vamos dizer assim, ver. Né? Então vamos para o 3. O problema aqui com 3 para a silogística é a questão das relações. Né? A silogística não consegue pegar uma relação binária, né? Porque todas as fórmulas são do tipo S é P. S é um sujeito e P é um predicado, um sujeito só. Então eu não consigo falar X ama Y. Eu tenho que fazer o seguinte: X tem a propriedade de amar Y. Né? Então aí o sujeito, o S seria, vamos dizer, João ama Maria. Na silogística eu tenho que expressar como João. Todo João, vamos dizer assim, é alguém que ama Maria. Então ama Maria é um predicado, João é o sujeito. Né? Só que agora a gente consegue fazer tranquilamente relações, né? Então desse modo a relação entre os predicados cabeça de cavalo, ou relação cabeça de cavalo, e entre cabeça de animal e animal não está revelado na forma das sentenças pela silogística. Eu vou ter que usar um predicado para cabeça de cavalo e outro predicado para cavalo, predicados diferentes que você não tem relação entre eles. Daí, se eu tiver o seguinte argumento: todo mamífero é um animal. Não, todo cavalo é um animal. Todo cavalo é um animal. Logo, toda, né, cabeça de cavalo é a cabeça de um animal. Na silogística, isso aqui não vai se seguir, porque cavalo e animal são predicados e cabeça de cavalo e cabeça de animal são outros predicados independentes. Né? O máximo que eu podia fazer aqui seria ter uma premissa explicitando a relação entre cabeça de cavalo e cavalo. Né? Só que eu acho que essa premissa vai ser essa própria conclusão. Né? Eu vou ter que dizer que toda cabeça de cavalo é cabeça de animal, não consigo derivar isso. Né? No caso do cálculo de predicados não há esse problema, né? Que eu tenho predicados e relações de qualquer idade. Só precisamos ter um pouco de cuidado na hora de expressar a conclusão desse argumento, né? Essa conclusão ela tem dois predicados unários, né, e uma relação binária. Os predicados são x é cavalo, x é animal, e tem uma relação aqui que é x é a cabeça de y. Né? Nesse caso, toda a cabeça de cavalo é a cabeça de um animal, fica formalizada como? Olha só. Que é um pouquinho difícil. Para todo x e para todo y, se x é a cabeça de y e y é um cavalo, então x é a cabeça de y e y é um animal. Então perceba o que foi que eu fiz aqui. Deixa eu botar aqui parênteses. O que foi que eu fiz aqui? A quantificação universal aqui ela está sendo restringida à classe das cabeças de cavalo, tá? Mas aqui tem dois quantificadores porque estamos falando de qualquer da cabeça de qualquer cavalo, né? Qualquer cabeça de qualquer cavalo. Tudo bem que cavalo só tem uma cabeça, mas qualquer cabeça de qualquer cavalo é a cabeça de um animal, né? Então por isso que a gente tem que ter essa cláusula aqui
eu estou dizendo aqui que y é a cabeça de x e x é a cabeça de y e y é um cavalo. Então por isso eu tenho um predicado é cavalo. Então x é uma cabeça de y e y é um cavalo, ou seja, x é uma cabeça de cavalo. E nós estamos falando para qualquer uma dessas cabeças de cavalo que essa cabeça é a cabeça do respectivo animal, já que cavalos são animais. Por isso a fórmula, o antecedente e o consequente é que eles estão ligados às mesmas variáveis. Então o argumento fica como? Todo cavalo é um animal, fica para todo x, que é uma sentença categórica, normal, para todo x. Se x é um cavalo, então x é um animal, e a conclusão fica assim como estava antes. E aqui também dá para derivar sem a necessidade de premissa extra, tá? Também não vou mostrar como é que deriva. O mais importante nesses dois últimos exemplos é que tanto a relação entre planeta gasoso e planeta e entre cabeça de cavalo e cavalo está expressa na forma lógica das sentenças, o que não é o caso da forma gramatical, tá? Então, por fim, a silogística não é sequer capaz de expressar a quantificação alinhada, Então não tem como expressar o 4 aqui em silogística, tá? Para a gente é bastante simples, no cálculo de predicados não há qualquer limitação para número de quantificadores, Afinal, se φ é uma fórmula qualquer que pode conter quantificadores, para todo x φ também é uma fórmula. Então, eu posso ter infinitos não, mas eu posso ter um número qualquer de quantificadores, pode ter 1 milhão de quantificadores. É uma fórmula bem difícil de escrever, mas eu posso ter. Então, todo mundo ama alguém, como é que fica? Todo mundo ama alguém, fica para todo x existe um y tal que x ama y. Para todo mundo existe alguém que aquela pessoa ama, não necessariamente a mesma pessoa, tá? Porém, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando estamos lidando com relações não simétricas, principalmente, tá? Ou seja, por relação não simétrica, eu quero dizer relações como o amor, infelizmente, O amor é não simétrico no sentido de que quando você ama alguém, não necessariamente essa pessoa te ama de volta, Para outras relações, não. Por exemplo, a relação de ser idêntico, Se eu sou Danilo, Danilo sou eu, para qualquer um. Mas a relação de amor não é assim. E nesse caso da relação de amor, a ordem dos quantificadores faz toda a diferença. Por quê? Porque o local também na relação faz diferença. Então, se eu quiser dizer o seguinte, se eu quiser dizer Maria ama todos, como é que eu digo isso? Para todo x, aqui não precisa de parênteses, porque é uma fórmula simples. Maria ama x. Maria ama todos. Agora, se eu quero dizer todos amam Maria, vai ter todos também, o mesmo quantificador. Só que aqui a ordem na relação vai ser diferente, Aqui é para todo x, Maria ama x. Para todo x, x ama Maria. Então aqui é Maria ama a todos. O segundo é todos amam Maria. Então perceba que aqui, por ser uma relação assimétrica, a ordem importa. A ordem na própria relação importa. Agora, se eu quisesse dizer todos amam a si mesmos, eu ia dizer o seguinte: para todo x, não precisa de parêntese, x ama x. Todos amam a si mesmo. Todos amam a todos. Aí aqui eu vou precisar de dois quantificadores. Para todo x e para todo y, x ama y. Então, o que eu estou dizendo aqui? Qualquer par de pessoas que eu escolher, qualquer que seja a ordem, uma vai amar a outra, porque todos amam a todos. Agora aqui o 5, é a pegadinha, Vou até escrever aqui, Todo mundo ama alguém. Todo mundo ama alguém. Essa sentença aqui ela é ambígua, tá? E aqui que a ordem dos quantificadores vai fazer toda a diferença. Quando eu falo todo mundo ama alguém, eu posso estar dizendo o seguinte: para todo x existe um y tal que x ama y. Quando eu falo isso daqui, para todo x existe um y que x ama y. Eu não estou dizendo que esse y é a mesma pessoa, tá? Pode ser que eu ame minha mãe, outra pessoa ame a professora, enfim. Só que todo mundo ama alguém também pode ser interpretado da seguinte maneira: existe um y tal que para todo x, x ama y. Ou seja, existe alguém que todo mundo ama.
Claro que o primeiro caso aqui, ele é mais comum essa interpretação, né? Mas duas interpretações possíveis de todo mundo ama alguém. Todo mundo ama alguém, uma pessoa específica, é o segundo caso aqui. Todo mundo ama alguém, não necessariamente a mesma pessoa, o primeiro caso. Mas perceba que toda a diferença aqui entre essa primeira fórmula e a segunda é a ordem dos quantificadores, né? Aqui o universal está na frente e o essencial está em segundo, e aqui o essencial está na frente e o universal está em segundo. Só que essas sentenças elas dizem coisas totalmente diferentes, tá? Então tem que tomar cuidado. Né? Um dos objetivos da utilização da lógica moderna em filosofia é exatamente lidar com esse tipo de ambiguidade, né? Que pode dificultar nosso processo argumentativo. Tá? Então aqui tem mais um ponto que eu queria, né, falando de ambiguidades, né? O estudo do cálculo de predicados pode nos ajudar a desambiguar, ou seja, mostrar a ambiguidade e não ser ambíguo, 4 maneiras muito diferentes de se usar o verbo ser, né? Lembrando aqui Aristóteles, não necessariamente, ele não estava falando disso especificamente, mas ele falava o seguinte: o ser pode ser dito de várias maneiras, né? E de fato, a gente pode usar o verbo ser de várias maneiras, né? E essa confusão entre os usos diferentes do verbo ser já gerou e ainda gera muita confusão em filosofia. E aqui a gente pode distinguir 4 usos que tem forma lógica totalmente diferente, apesar de ter forma gramatical idêntica, né? Então, a gente pode usar o verbo ser para predicar. Isso aqui é quando eu falo, por exemplo, Sócrates é homem. Sócrates é homem. Eu estou pegando um predicado, homem, e estou dizendo que Sócrates tem aquele predicado, né? Como é a fórmula lógica? A forma lógica disso aqui no cálculo de predicados é HS. Isso aqui é uma predicação simples. Sócrates é homem, né? Ou seja, nesse caso a forma lógica e a forma gramatical não diferem. Estou dizendo S é P. S tem esse predicado. Só que perceba aqui outro jeito que a gente pode usar o verbo ser, que é para apresentar a inclusão de classe. Que é quando eu digo, por exemplo, o homem é mortal, né? Aqui esse U né, é mais bem traduzido até como um todo, né? Tô falando assim, o homem, né? A baleia é um mamífero, né? Não tô falando de uma baleia específica, tô falando de todas as baleias. Essa sentença, ela parece ter a mesma forma lógica da primeira, né? SCP, né? Sendo que a única diferença é que em Sócrates e homem o sujeito é individual e em homens são mortais, acho que é até melhor assim, homens são mortais, o sujeito é universal, né? Mas se você perceber bem, só essa distinção não é suficiente para mostrar a diferença entre as duas sentenças. A forma lógica disso aqui, no cálculo de predicados, né? Isso aqui é todo homem é mortal, fica para todo x, se x é homem, não S. Se x é homem, então x é mortal, que é totalmente diferente da forma lógica aqui em cima, né? Aqui é uma predicação, aqui não, aqui é uma sentença quantificada, né? Eu estou chamando esse tipo de sentença de inclusão de classe porque o que ela diz, no final das contas, é que o conjunto dos homens é subconjunto dos conjuntos dos seres mortais, né? Então você está incluindo a classe do homem dentro da classe dos mortais. Enquanto a primeira sentença, se a gente for pegar uma interpretação de teoria dos conjuntos, ela está dizendo o seguinte: Sócrates pertence ao conjunto dos homens, né? Então a relação aqui de cima é de pertencimento, a de baixo é de subconjunto, né? Então tem um terceiro tipo, né? Então aqui, mas você tem aqui o verbo ser, né? Aqui no plural, mas é o mesmo verbo. Outro tipo de identidade. Você pode usar o verbo ser é para sentenças de identidade. Quando eu digo, por exemplo, Clark Kent é Superman. Aqui também parece que eu estou fazendo uma forma sujeito-predicado. O sujeito é Clark Kent, predicado Superman. É Superman. Tudo bem que aqui ambos os sujeitos e predicados seriam individuais, né? Aristóteles não reconhece esse caso como predicação genuína, né? Então ele estava farejando o problema, né? Mas ainda assim, a silogística não é capaz de expressar isso aqui, né? Então o que é que você tem aqui, Clark Kent e Superman? Aqui você tem, na verdade, dois
termos individuais, né? Aqui você tem um termo individual. Tá. Na primeira você tem um termo individual que é Sócrates, a segunda você tem 0 termos individuais, aqui você tem 2. E quando você tira eles, o que sobra é essa relação aqui de E. X é Y, né? E essa relação aqui, na verdade, é uma relação de identidade, né? Utilizando a notação mais comum, né, no cálculo de predicados, você pode usar a identidade, né? Eu fiz ali o vocabulário sem identidade, mas você pode usar. A forma lógica aqui é C igual a S, que também é diferente das outras duas, né? No primeiro caso tem uma predicação, no segundo caso uma inclusão de classe, no terceiro caso uma identidade. E o último caso é o caso da existência, tá? Isso daqui, na nossa linguagem natural, a gente não usa, né? Ninguém fala isso aqui, Danilo é, no sentido de que Danilo existe. Né? Filósofos, às vezes, querem falar assim, não sei se é para parecer inteligente, parecer profundo, mas é uma maneira meio estúpida de falar. Mas aqui também, né, é até difícil você colocar na forma gramatical SCP, porque não é gramatical isso aqui em português, né? É quando eu digo, por exemplo, Sócrates é, né, no sentido de Sócrates existe. Né? Talvez para eu fazer sentido aqui, isso aqui na silogística, eu tenho que pegar uma classe aí qualquer dos entes. Sócrates é um ente, né? No cálculo de predicados, a gente pode resistir a essa tentação de tomar X existe como uma propriedade, ou então pegar classes meio esdrúxulas como os entes, né? Sei lá o que porra é ente. Ente que tem nada em comum uma coisa com a outra é uma propriedade meio estúpida, né? E a gente pode expressar isso aqui simplesmente dizendo o seguinte: existe um X, né? A gente tem um quantificador existencial que é Sócrates. Existe um X que é igual a Sócrates, tá? Lembrando que a gente não pode escrever isso aqui, existe Sócrates, tá? Porque isso aqui não é gramatical, não tem essa frase aqui no cálculo de predicados, tá? Então, quando eu estou dizendo isso aqui, existe um X que é igual a Sócrates, estou dizendo o seguinte: existe um X e esse X é idêntico a Sócrates, né? É Sócrates esse X. Né? Então, novamente, isso aqui também é uma quarta forma lógica diferente. Então, você tem aqui pelo menos 4 maneiras de usar o verbo ser: para predicar, para mostrar a inclusão de classe, para falar de fazer uma identidade e para afirmar que algo existe. Eu acho que isso aí, não lembro quem foi que fez isso primeiro, talvez tenha sido Wittgenstein, tá? Não vou dar referência porque eu não lembro, tá? Então, o último ponto aqui que demonstra como a gente pode usar a lógica para evitar ser ambíguo, evitar ser vago e evitar ser burro também, é uma confusão que é muito comum entre termo individual e quantificador, que é a discussão sobre o nada, né? Às vezes as pessoas falam assim, o nada, como se fosse o nome de uma coisa, né? Como se fosse um termo individual, como se fosse algo que designa uma coisa, que é o nada. Mas na verdade, gente, nada é simplesmente um quantificador, né? Quando eu digo nenhum homem, quando eu falo não existe nada, eu estou falando que não existe um X, tá ok. Não existe nada que vá mais rápido do que a velocidade da luz. Então não existe um X, tal que X é mais rápido que a velocidade da luz. Então nada só é um quantificador. Você não tem termo individual para o nada, porque não existe essa coisa, ou nada. Então eu vou terminar aqui com um argumento que ele é obviamente falacioso, mas que se você toma o nada como sendo um termo individual para uma coisa, parece que ele se segue, né? Vamos dizer, a primeira premissa do argumento é a seguinte: um Fusca é melhor que nada, tá? Parece ser verdadeiro, né? Tipo, eu não tinha nenhum carro, agora eu tenho um Fusca, é melhor do que nada, né? 2. Nada é melhor que uma Lamborghini, né? Uma Lamborghini é um carro muito bom, vamos dizer que... Na verdade eu tinha colocado Ferrari aqui, né? Mas eu não botei Ferrari porque ia ser F também, que nem um Fusca. Nada é melhor, mas Lamborghini também é um carro massa. Nada é melhor que uma Lamborghini. Aí vamos pensar que a gente tem aqui alguma premissa dizendo que a relação ser melhor do que é uma relação transitiva, né? Então, se Fusca é melhor do que nada,
que o nada, e o nada é melhor do que uma Lamborghini, logo, um Fusca é melhor do que uma Lamborghini. Né? Se A é melhor que B e B é melhor que C, A é melhor que C. Então, um Fusca é melhor que a Lamborghini. E, obviamente, a conclusão não se segue das premissas. Né? As premissas parecem ser verdadeira e... Vamos botar aqui uma lambe. Né? E a conclusão é falsa. Se a gente toma nada como quantificador, a gente vê que esse argumento não segue, tá? Na verdade, esse argumento não parece ser formalizável no cálculo de predicados de primeira ordem, tá? Precisa de um cálculo de predicado de ordem mais alta, que a gente vai precisar, vai ter que ter predicados de ordem alta aí. Mas vamos fazer uma gambiarra aqui, tá? Vamos usar F para a propriedade X é um Fusca, L para a propriedade X é uma Lamborghini, P para a propriedade eu possuo X, tá? E M para a relação X é melhor que Y. Só que aqui a gente vai ter que usar uma outra relação, além da M, que é uma relação que eu vou usar o maior que da matemática, tá? É uma relação de preferência entre proposições completas, tá? Ou seja, eu prefiro esse estado de coisas do que esse outro estado de coisas. Então, porque essa relação não é relação de primeira ordem, tá? Porque os relata dela não são indivíduos, né? São proposições. Mas a gente vai precisar disso aqui. Mas a gente vai ver aqui por que isso aqui não se segue. A primeira sentença, o que ela está dizendo? Um Fusca é melhor do que nada, né? Existe um X, tal que X é um Fusca, e eu possuo X. Esse estado de coisas é melhor do que, para todo X, eu não possuo X. É isso que a primeira sentença está dizendo, né? Eu tenho um Fusca é melhor do que eu não tenho nada, né? Então, existe um X que é um Fusca e eu tenho esse X, é melhor do que... para todo X eu não tenho nada, né? Então, isso aqui, né? Para ficar melhor como nada, a gente poderia falar como o seguinte: não existe um X que eu possuo, né? Então, esse aqui é o nada, né? A segunda premissa, aí a segunda premissa e a terceira dá para fazer e a conclusão dá para fazer no cálculo de predicados. Para todo X, para todo Y, se X é uma Lamborghini, então não é o caso de Y ser melhor que X. Né? A Lamborghini é melhor do que tudo, ou seja, nada é melhor do que a Lamborghini. E daí, será que se segue um Fusca melhor que a Lamborghini? Né? Como é que eu falo um Fusca melhor que a Lamborghini? Para todo X, na época eu estou falando de qualquer Fusca, né? Não de um Fusca específico, para todo Y. Se X é um Fusca e Y é uma Lamborghini, então X é melhor do que Y. Será que essa conclusão se segue dessas premissas? Obviamente não. Até pela primeira premissa nem usar a mesma relação das outras, né? Outra premissa está usando a relação entre indivíduos de ser melhor que, e a primeira premissa é uma relação entre estado de coisas. Eu prefiro esse estado de coisas, que é ter um Fusca, do que esse outro estado de coisa que é não ter nada, né? Então não se segue, né? Mas se a gente pensar que nada é o nome de uma coisa, a gente vai ter que fazer assim. Vamos dizer que F é um Fusca específico. Para ficar mais fácil, vou ter que dizer o seguinte: melhor Fusca do que nada, né? 2, melhor nada que Lamborghini. Logo, melhor Fusca que Lamborghini. A gente ia ter que fazer isso, a gente ia ter que aceitar. Mas aqui, como a gente aprendeu o cálculo de predicado de primeira da ordem, a gente é mais esperto do que as pessoas que ficam falando que o nada nadifica, o nada... Olha, deixa eu calar minha boca, viu? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Depois aí, quem sabe, eu volto falando das teorias da descrição, tá? Tá bom, tchau.